Sente que o seu time está desmotivado, desinteressado, que não apresentam sinais em que querem vestir a camisa, se tornar engajados e comprometidos? Na High Class de hoje, vamos apresentar 4 hábitos poderosos que vão despertar o engajamento do seu time. Olá, eu sou a Carol DeBiase, sócia fundadora da High Excellence e sejam bem-vindos a mais uma High Class. E eu sou a Bruna Kim, sócia fundadora também da High Excellence, e hoje estamos aqui para trazer essa revelação para vocês. Afinal, você sabe o que engaja o seu time? Acompanhe esse vídeo até o final, porque nós vamos revelar aqui 4 hábitos essenciais para trabalhar o engajamento do seu time. Mas afinal, o que é engajamento? O que é ter um time engajado? É possível medir o engajamento do seu time? A boa notícia é que sim. É possível sim você medir o engajamento do seu time através de ferramentas intencionais. Mas antes de falar disso, vamos entender melhor o que é um time engajado e por que o engajamento é importante. Bom, eu não sei se você acompanha os estudos que saem por aí, mas existe um estudo em que diz que colaboradores felizes vendem 37% mais, são 31% mais produtivos e 3 vezes mais criativos. Bom, se isso não é importante para o seu negócio, eu não sei o que é. Porque um time engajado proporciona um ambiente muito melhor, trazendo todos esses benefícios. E o que é engajado? Colaboradores engajados são aquelas pessoas comprometidas, aquelas pessoas que têm maturidade profissional, que sabem a importância que o seu trabalho tem, independente do nível, se ela é operacional, tática ou estratégica no seu negócio. Uma pessoa engajada, ela tem uma postura e ela tem um posicionamento que se difere dos demais. Exatamente. E é importante também que as pessoas engajadas, elas entregam além do que é esperado. Elas entregam além do básico. Porque o básico pelo básico não diferencia resultado de nenhum colaborador. Agora, um colaborador engajado, ele acaba entregando mais de si, porque ele busca a sua melhor versão. E quando ele busca a sua melhor versão, ele consegue encontrar um caminho para alta performance e ter melhores resultados. Ou seja, um colaborador engajado é aquele colaborador que veste a camisa, que está junto com você, que está olhando para a visão do negócio, também consegue contagiar pessoas ao seu redor. E sabe o que me faz lembrar? Um belo exemplo de um colaborador engajado é aquele que ele atende o celular da empresa, corporativo, e a pessoa, o cliente que ligou, não quer falar com ele. Começa a contar ali qual que é o problema e ele percebe que aquilo ali não é com ele, que é de outro setor. Eu sou do comercial, mas o problema que o meu cliente está falando aqui é do financeiro, não recebeu a nota, não recebeu o boleto, enfim, isso não é comigo. Um colaborador engajado vai fazer o quê? Ele vai resolver o problema do cliente. Então ele vai anotar, ele vai buscar as informações necessárias, ele vai se colocar à disposição ali e ele vai encaminhar o assunto para o colaborador do financeiro, depois dar um retorno para o cliente. Ele não vai ficar jogando o cliente de telefone, de mesa em mesa, para ele contar toda a história dele de novo, todo o problema dele de novo. Não, ele vai pegar aquilo, anotar e depois internamente ele vai passar para o setor responsável. E além disso, esse mesmo colaborador, ele pode contribuir com melhorias nos processos internos da empresa. Talvez esse caso chegou para aquele colaborador de uma forma não tão assertiva ou não tão bem direcionada, mas essa pessoa que resolveu esse problema pode ainda trazer melhorias para os processos. E isso vai fazer o quê? Com que as coisas fluam muito melhor no seu negócio e traga ainda mais clientes satisfeitos. Exatamente. Então, engajado, colaborador engajado não é aquele que está rindo o tempo inteiro para tudo e para todos. Não é sobre isso. É sobre o comprometimento que ele entrega, sobre a dedicação, sobre o quanto ele performa, em alto nível e o quanto ele está ali realmente vivendo o espírito de dono dentro do negócio. Essa expressão, ela traduz muito o que é um colaborador engajado. É aquele que sente a responsabilidade como se ele fosse o dono de todo o negócio. Mesmo que a responsabilidade dele seja pequena perto do todo, mas ele toma posse daquilo e faz o trabalho dele ser o melhor para que tudo flua muito bem. E agora nós vamos trazer para você 4 hábitos para você transformar o engajamento da sua equipe. Então o primeiro deles é comunicação clara e transparente. Através da comunicação a gente consegue resolver qualquer desafio que a gente tiver. Seja para passar uma nova orientação, seja para cobrar algum resultado, seja para fazer algum alinhamento de expectativa, seja para validar, qualquer que seja, até para corrigir.
qualquer que seja esse assunto que precisa ser tratado, a comunicação clara e transparente é o melhor caminho. E até naquelas conversas mais difíceis, aquelas conversas desafiadoras que a gente sabe que acontecem no dia a dia. Que são necessárias. São necessárias. E a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Estando como líder ali à frente, a gente precisa ter essas conversas difíceis. Então, opte pelo caminho da comunicação clara. Fale o que precisa ser falado, claro, com respeito àquela pessoa, mas comunique de uma maneira direta, clara e já traga, né, se possível, incentivos, estímulos para essa pessoa conseguir resolver essa situação. Não é só jogar o problema ali, mas é também auxiliar a encontrar um caminho, uma forma de resolver e de trazer melhorias para as situações dentro da empresa. Muitas vezes o impeditivo para esse hábito não se tornar cultural na sua empresa é achar que já falou o suficiente ou que isso é óbvio. Muito cuidado com isso, de achar que o funcionário já deveria saber ou que ele já sabe. É melhor que você fale 2 vezes e às vezes seja até redundante por ter já explicado, mas que você consiga transmitir clareza e objetividade naquilo que você está dizendo. O segundo hábito poderoso é reconhecimento e validação. Lá atrás, anos atrás, era muito comum os gestores, os líderes, os famosos chefes cobrarem criticando o trabalho. Então, normalmente eles passavam alguma coisa ou às vezes até largavam na mão do funcionário e esperava que aquilo fosse feito de acordo com a sua própria expectativa. E aí, quando o funcionário trazia o resultado, ele corrigia com críticas e apontando os erros. E aqui o que a gente traz para você é algo totalmente diferente. É o reconhecimento e a validação. Já está mais do que comprovado que para você extrair o melhor do outro, reconhecer aquilo que ele sabe fazer e validar os acertos é o melhor caminho. Então, para você ter um time engajado, reconheça o talento de cada um, as competências, as qualidades e as habilidades. Até porque todo ser humano tem dons e talentos únicos. Então reconheça o que cada um tem de bom e valide os comportamentos adequados e coerentes para a organização. E se tiver comportamentos que precisam ser corrigidos, aponte como pontos de melhoria. Isso vai trazer clareza, como a gente falou anteriormente, e você vai conseguir extrair o melhor das pessoas e assim ter um time engajado. Muito bem, e o terceiro hábito é oportunidades de crescimento. Mas antes disso, já deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com aquela pessoa que precisa desse conteúdo, desse conhecimento. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova High Class aqui para vocês. Então, falando sobre oportunidades de crescimento, uma das experiências fundamentais do ser humano, todos nós temos a necessidade de ter um senso de crescimento, de ter a percepção de que nós estamos crescendo, nos desenvolvendo. Então, ter oportunidades de crescimento dentro da empresa é essencial para que as pessoas se mantenham engajadas, porque assim elas conseguem enxergar onde elas estão e aonde elas podem chegar, quais são as possibilidades que elas têm para crescerem, se desenvolverem e conquistarem outros resultados. Então é importante ter as oportunidades e comunicar essas oportunidades, né? Muitas vezes a gente vê empresas que têm oportunidades até, mas isso não é comunicado. Então aqui a gente volta lá para o hábito 1, que é de manter essa comunicação clara e transparente, que as pessoas saibam que há oportunidades e também qual que é o caminho que ela precisa percorrer para chegar nessa oportunidade. Então existem ferramentas, como por exemplo a avaliação de desempenho, que pode ser aplicada, um plano de desenvolvimento individual, que a pessoa vai ter clareza ali de quais são os degraus que ela precisa avançar, subir para alcançar o próximo nível na carreira, no desenvolvimento dela. E o quarto hábito é a cultura organizacional. Sim, meus queridos, a gente já falou tantas vezes da importância da cultura aqui e olha só, aparecendo de novo para você ter um time engajado. Então, o que é uma cultura organizacional clara e vivida? É uma cultura de excelência, uma cultura em que a identidade da empresa, propósito, missão, visão e valores foram definidos com base na essência do negócio, ou seja, não é só uma frase de efeito na parede, como a gente vê por aí, ou uma frase bonita no site, no crachá, na agenda, não. Aquilo de fato é verdadeiro, é vivido, as pessoas têm conhecimento, os comportamentos delas, as escolhas que elas fazem são embasadas nessa identidade. Então uma empresa que tem uma cultura assim, é uma empresa que tem uma cultura forte. E por mais que a empresa cresça, que a empresa expanda, a mentalidade das pessoas vá mudando,
mas os valores continuam sendo os mesmos, a visão de futuro continua sendo a mesma ou só ampliando à medida que ela avança, e o propósito e a missão também. Então isso, para você ter um time engajado, é fundamental, é a base, não é à toa que é um primeiro pilar da nossa metodologia. Sim. Né? E tá aqui também como uma dica para você ter um time engajado, como um hábito poderoso para você ter o time dos sonhos, aquele que talvez você nunca teve ainda, mas tudo começa na cultura organizacional. E nós trouxemos um hábito bônus para entregar para você. Muito bom. É High Excellence. É High Excellence, entrega extraordinária. Que é o alinhamento de expectativas. Isso também é muito importante. Então, haver um alinhamento entre os colaboradores e a liderança. Saber o que a empresa espera do colaborador e também o que o colaborador espera construir ali enquanto ele estiver dentro da empresa. Então esse alinhamento é super importante. Por quê? Todo mundo vai estar olhando para a mesma direção. Porque senão um olha para cá, o outro olha para cá e aí a tendência que a gente tem aí é de não funcionar. Com certeza. E vem aquelas famosas frases, né? Mas eu pensei, mas eu achei, mas eu imaginei. Não funciona. E eu tenho certeza que você já deve ter perdido algum colaborador, algum funcionário por falta de alinhamento de expectativa. Exatamente. Então tenha essa conversa. Exato. Com o seu time, com os seus colaboradores, e entendam o que eles esperam alcançar aí nos próximos anos, enquanto eles estiverem aí com você, e também comunique, deixe claro o que a empresa espera de cada um deles. Gostou de saber sobre os hábitos que fazem o seu time ser mais engajado? Assista também ao nosso vídeo em que falamos sobre como colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vemos você na próxima High Class. Tchau!